Olá, amigos. Boa noite. Namastê para todos. O que eu pensei de falar hoje, de passar hoje para vocês, é sobre mediunidade. Eu vejo que a maioria das pessoas confundem mediunidade e espiritualidade. Vejo pessoas assim que já faz um tempo que conhecem energia, que trabalham com energia e mesmo assim confundindo as duas coisas. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Mediunidade é físico e hereditário. Então, a mediunidade é um atributo físico, todo mundo tem mediunidade. O que acontece é que as pessoas acabam tendo uma diferença de grau, de tipo de mediunidade. A gente às vezes tem essa diferença, mas a mediunidade ela é física e hereditária, então todo mundo tem. Então, às vezes, assim, a pessoa pode ter, vamos colocar em porcentagem, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, vamos supor que a pessoa tem uma mediunidade de 10% de visão, 20% de audição, 30% de canalização, de incorporação, entendeu? Uma outra pessoa pode ter 30% de visão, 10% de audição, 50% de canalização, ou 10% de canalização, entende? O que muda são as nossas frequências, é a maneira como a gente interage com esse outro plano, essa outra dimensão. O que muda é isso, mas todo mundo é médium, não existe pessoa que não seja médium. Tem gente que tem mediunidade de premonição, tem gente que tem mediunidade em relação a sonhos, de ter sonho lúcido ou de ter, de repente, a premonição dentro de um sonho, ou às vezes a pessoa tem aqueles insights assim que fala, nossa, eu quando bate uma coisa, pode escrever que é aquilo lá mesmo. Tem gente que tem isso muito forte. Tem gente que tem essa coisa de ser avisada, ser preparada das energias, de como estão as coisas, né? De repente, como que eu posso dizer assim? A pessoa é preparada, a espiritualidade vem e passa uma informação para ela e ela pode, de repente, ajudar alguém, ela recebe isso de alguém. Então, assim, existem vários tipos de mediunidade. O que a gente não pode é confundir isso com espiritualidade, que é outro departamento. Espiritualidade tem a ver com a nossa elevação como ser. Vamos usar a palavra elevação, né? Porque a gente também não tem uma palavra que realmente fale o que é isso. Mas vamos colocar elevação, iluminação, mas a espiritualidade, ela tem a ver com uma outra situação. O que acontece é que nós devemos desenvolver as duas coisas. Então, a gente desenvolvendo a espiritualidade e desenvolvendo a nossa mediunidade, a gente consegue ter um resultado melhor das coisas. Se eu desenvolver só a mediunidade, eu vou estar à mercê de seres que não são iluminados. Assim como se eu desenvolver só a espiritualidade, eu vou estar fechando portas que eu posso, de repente, estar interagindo com os seres de alta frequência, eu posso estar recebendo mensagens, eu posso estar... Entende como é que é? Então, assim, como que eu desenvolvo a espiritualidade? Essa coisa da reforma íntima, da gente tentar ser sempre melhor, da gente tirar nossos bloqueios, nossos traumas, todo esse movimento que a gente faz de espiritualização, de ser uma pessoa melhor, de ser alguém que faça diferença no mundo, no planeta, de fazer a nossa parte, tudo isso está envolvido com espiritualidade. Então, tudo isso está envolvido com a minha iluminação, com a minha parcela aqui enquanto ser, com o meu crescimento pessoal, né? Então, tudo isso está envolvido.
com karma, dharma, com todas essas coisas. Agora, a mediunidade, ela tem a ver com a minha ferramenta física, ela tem a ver com o meu desenvolvimento de como eu vou interagir com esse plano que não é o plano físico, como eu vou interagir, por exemplo, com esse astral que a gente tem, que é da quarta dimensão, ou uma dimensão mais elevada, que seria a quinta dimensão. Então, como eu interajo com esses planos, é a maneira que eu vou também saber sobre a minha mediunidade. Então, se eu tenho vidência, clarividência, se eu tenho percepção extrasensorial, se eu faço algumas leituras, às vezes tem gente que faz leitura em ambiente e nem sabe, aquelas pessoas que entram no ambiente e já sentem as coisas, nossa, entrei em tal lugar, senti uma coisa assim. A pessoa tem essa percepção, ela já tem isso desenvolvido e às vezes a pessoa nem percebe. Então, assim, cada um de nós tem suas ferramentas, a gente tem como lidar com esse plano, né? Que é esse plano que não é o plano material. E de acordo com esse conhecimento que eu vou fazendo das minhas ferramentas, que eu vou percebendo, por exemplo, se eu tenho aptidão para premonição, ou se eu tenho aptidão de clarividência, o tipo de aptidão que eu tenho, eu posso usar essa ferramenta para o meu benefício, para o benefício de outras pessoas, né? Agora, se eu vou usar isso no bem ou não, isso também não tem a ver com a espiritualidade, isso tem a ver comigo. Então, assim, não é porque, o que eu quero dizer assim, não é porque uma pessoa é médium que ela é uma pessoa iluminada, entende? É isso que eu quero dizer. Então, eu posso ser uma excelente médium, mas não ser iluminada, ou ao contrário. Eu posso ser uma pessoa muito iluminada e não ser médium. Ou eu posso unir as duas coisas. Então, eu ser uma pessoa iluminada, eu ser um médium que traz e acrescenta alguma coisa para as pessoas, na vida das pessoas, entende? Então, vai da gente conseguir equilibrar essas duas vias, né? Tanto a via da percepção, que é o lado material nosso, que tem a ver com a mediunidade, com a percepção, com a maneira como eu interajo com esse outro plano, como também a gente ter a nossa espiritualidade trabalhada. Então, para ter espiritualidade trabalhada, é eu fazer o bem, é eu fazer uma reforma íntima, é eu tá de acordo com isso. Se alguém quiser colocar alguma questão, agora eu tô vendo aqui como é que fala aqui os comentários. Se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma pergunta, se eu souber, eu respondo, tá? Então, assim, na verdade, o ideal é trabalhar os dois lados, porque um lado vai me trazer essa iluminação, essa clareza, esse potencial, e o outro lado vai me trazer a ferramenta que eu necessito para, de repente, trabalhar minha espiritualidade, fazer minha conexão, de repente receber uma mensagem, tá? Então aí é esse outro lado. Quando a gente une as duas coisas é que fica legal. Quando a gente consegue trabalhar os dois lados. Então seria eu trabalhar minha mediunidade, mas eu também estar trabalhando a minha espiritualidade. Para trabalhar a espiritualidade é a gente ler, aprender, se olhar, se trabalhar como pessoa e buscar sempre o bem, buscar sempre fazer o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor não está naquele nível, mas a gente vai fazendo e a coisa vai melhorando. E na mediunidade você pode afiar suas ferramentas, todas essas frequências mediúnicas que talvez a pessoa tenha, ela pode afinar tudo isso, de repente fazendo um curso de Reiki, fazendo um curso de tarô, fazendo um curso de apometria. Então, se a pessoa começa a trabalhar essas energias, ela começa também a desenvolver esse outro lado. Porque assim, se eu faço um curso de Reiki
e eu começo a aplicar reiki, eu começo a tratar de pessoas, então começa a vir também coisas para eu, o meu campo vai se abrindo, eu vou pegando aquele feeling de começar a receber informações, de começar a ter sensações, isso depende da mediunidade que eu tenho, é o que começa a aflorar. Normalmente a pessoa faz o nível 1 do reiki, nível 2, aí ela começa a aplicar reiki nas pessoas. Tem gente que começa já a ter algumas sensações, já começa a ter algumas, tipo assim, tá aplicando reiki, começa a ver alguma imagem, ou começa a intuir alguma coisa para falar para a pessoa, ou começa a perceber, quando ela está aplicando o reiki, ela começa a perceber na pessoa que órgão que precisa de mais aplicação, que chakra, como que está a energia da pessoa. Então ela começa a ir desenvolvendo essa ferramenta dela, da mediunidade, né? O tarô também é uma coisa que ajuda muito a gente desenvolver essa ferramenta. Então, se você faz um curso de tarô, normalmente quando a gente faz, né, a gente começa a ler tarô, a gente começa a ler pra gente só. A gente começa a ler pra gente, aí você vai treinando, depois você começa a ler para pessoas conhecidas, aí o conhecido vai trazendo um amigo, e aí esse ciclo de pessoas vai aumentando, e você vai percebendo que você tem essa intuição maior, as coisas vão vindo, e você consegue ir melhorando essa ferramenta. Porque tudo que nós temos, todos os dons que nós temos, se nós não exercitarmos esse dom, ele acaba minguando, entende? Então, assim, que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre desenhei, desde criança, eu sempre tive o dom do desenho, sempre desenhei. Eu era novinha, já na escola, já fazia meus desenhos, já tinha boas notas assim em relação à aula de artes, tudo, porque eu desenhava muito bem. Só que assim, com o tempo, eu comecei a desenvolver isso. Então eu comecei a trabalhar mais esse lado do desenho, eu comecei a trabalhar cores, aí parti para pintura, comecei a fazer trabalhos em tela, comecei a pintar, até que eu fui dar aula de pintura. Então eu desenvolvi mais esse lado. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria hoje desenhando como eu desenhava quando eu era criança. Meu dom tinha estacionado. E às vezes a pessoa tem o dom da cura, às vezes a pessoa tem o dom da arte, às vezes a pessoa tem o dom da escrita. A pessoa, para escrever, ela sente para escrever, aquilo flui, que é uma beleza, aquelas coisas vêm as ideias e tudo. Só que se ela não desenvolve, se ela não for atrás de melhorar isso, de desenvolver, de conhecer quais são as ferramentas que ela precisa para desenvolver esse potencial que ela já tem, né, como colocar como escritora ou como artista, se a pessoa não for desenvolver, ela não vai ter um resultado legal. Ela vai estar sempre naquela margenzinha, né, bem baixa, porque ela não buscou desenvolver, ela não buscou aprender, ela não buscou crescer. Agora, se ela começa a desenvolver, e ela começa a pesquisar, e ela vai crescendo, e ela vê isso, lê aquilo, e vai melhorando, o dom dela vai melhorar também. A mediunidade não é diferente disso. Então, nós temos a nossa mediunidade, que ela já é natural. Só que se você focar, se você falar, não, eu quero desenvolver, eu quero aprender a usar essa ferramenta, eu vou fazer um curso de reiki, eu vou fazer um curso de tarô, eu vou fazer um curso de apometria, eu vou entrar num centro, vou desenvolver, ou qualquer outra maneira, mas que você coloque essa ferramenta para se aprimorar, você vai ter resultados, você vai perceber, depois você vai olhar para trás e falar, uau, antes eu não conseguia isso, tal coisa. Olha agora como as coisas aparecem para mim, como os meus insights estão mais nítidos, como eu estou conseguindo entender melhor as coisas, porque tudo é um progresso, tudo é uma caminhada que você vai melhorando, você vai fazendo e vai melhorando, né? Eu comecei a trabalhar, desenvolver a mediunidade em 86.
Se eu for me comparar hoje com o que eu era em 86, existia um potencial ali, mas um potencial que não sabia que caminho tomar, não sabia o que fazer direito. Então eu fui para um centro kardecista, eu tinha 21 anos, fui para um centro kardecista, não tinha como eu não sabia como desenvolver, antes as ferramentas não eram nem tão fáceis assim, né? Aí eu fui para um centro kardecista, desenvolvi dentro do centro. Depois, a minha caminhada, eu fiquei 13 anos no centro, depois eu saí de lá e fui conhecendo outras coisas. Fiz curso de reiki, fiz curso de tarô, comecei a participar de outras linhas para entender um processo de espiritualidade, para entender todo esse universo. Então, assim, e à medida que a gente vai andando, você vai agregando situações, você vai agregando vivências, aprendizado, e isso faz a gente crescer tanto do lado da mediunidade quanto do lado da espiritualidade, entende? Mas o ideal é que a gente sempre tenha essas duas ferramentas meio equilibradas, que a gente sempre olhe um pouco para uma situação, um pouco para outra, que esteja sempre balanceando isso. Porque uma pessoa que tem uma mediunidade muito exacerbada, mas não tem espiritualidade, ela pode sofrer assédio espiritual. A gente vê aí pessoas super sensíveis, pessoas esponjas, né, que chama de esponja, daquelas pessoas super sensíveis, que onde ela vai, ela sente as coisas e tal. Só que essas pessoas, elas têm uma tendência maior à depressão, elas têm uma tendência maior à síndrome do pânico, pela sensibilidade delas. Agora, não é a sensibilidade que traz isso. O que traz isso é a falta dela, essa ferramenta que ela tem. Porque se ela é muito sensível, se aonde ela entra, ela sente as coisas. Se esse astral mais pesado percebe que ali é uma ferramenta que ressoa, que ele pode se conectar, que aquela ferramenta vai ressoar, então ela vai ter uma tendência maior a ter assédio. Até a gente pode ver que a maioria das pessoas que tem assim um nível muito alto desse lado de como é que fala? O lado artístico, sabe? Esse lado da intuição, de canalizar as coisas, de receber essas informações, de inspiração. Quem tem esse nível muito alto também tem uma predisposição muito grande à depressão, a drogas, porque exatamente pela sensibilidade, entende? Então, assim, o que é interessante é eu também saber trabalhar a minha proteção, saber trabalhar a egrégora onde eu tô, a frequência onde eu tô. Às vezes essas pessoas vão, de repente, num centro, conversar com alguém, a pessoa vai falar assim, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Esse tem que trabalhar, na verdade, aprenda a lidar com a tua ferramenta. Então não quer dizer que você tem que ir para um centro e trabalhar no centro, quer dizer que você tem que aprender a lidar com isso. Se você vai aprender a lidar com isso dentro de um centro, ou se você vai aprender a lidar com isso fazendo um curso de reiki, ou fazendo um outro curso, ou indo até mesmo na igreja, no grupo de oração, fazendo parte de um grupo, mas que você aprenda a lidar com essa tua ferramenta e com essa tua sensibilidade. Então, na maioria das vezes, essas pessoas elas vão sempre ouvir a mesma coisa. Você tem que desenvolver, você tem que trabalhar mediunicamente, você tem que desenvolver. Então, esse tem que desenvolver você tem uma Ferrari, aprende a dirigir essa Ferrari, porque senão você pode sair batendo para tudo quanto é lado. Então, é mais ou menos por aí, entende? Se você não tem uma mediunidade tão exacerbada, já é mais difícil você ouvir esse tipo de coisa, tipo, você tem que desenvolver, você é esponja. Mas, se você quer, de repente, ajudar alguém, se você quer, de repente, desenvolver isso, é o mesmo caminho. Você tem que ir em algum lugar, você tem que fazer algum curso, você tem que começar a desenvolver e começar a lidar com isso, né? Então, quando eu estava falando com vocês, eu comecei fazendo curso no Centro Kardecista, comecei a trabalhar com psicografia e incorporação.
E dali para cá eu fui conhecendo outras técnicas, outras maneiras. Depois eu conheci o tarô, o reiki. Aliás, o reiki foi antes do tarô. Conheci o reiki, depois o tarô. E aí eu fui desenvolvendo através dessas ferramentas, eu fui desenvolvendo. Mais tarde eu conheci a ayahuasca, mas eu já era desenvolvida, só que assim, a ayahuasca me ajudou a abrir mais esse meu potencial mediúnico. Então assim, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa vai ter ferramentas e situações que elas vão se sentir à vontade. Que nem, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma certa mediunidade e ela vai numa constelação familiar, por exemplo. E lá ela consegue se conectar e ela consegue sentir quando ela está fazendo a representação, né? Que isso é uma coisa muito comum na constelação, as pessoas representarem o sistema da que está fazendo a constelação. Então, de repente, ela é uma pessoa que ela representa muito bem, ela capta muito bem o sistema das outras pessoas. Isso por quê? Porque ela já tem uma abertura mediúnica. Isso já está mostrando para ela que ela tem esse campo aberto. Então, se de repente naquele momento ela se sente bem e tranquila de estar participando, ela pode com isso desenvolver, né? Tô vendo que entraram vários amigos aí. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje, viu, gente? Tô vendo um monte de nominho conhecido aí, acho muito legal tudo isso. E até pessoas que também participaram comigo nessa caminhada aí, né? Então, assim, e é uma constante, a gente não para nunca de aprender. A pessoa que fala assim, eu já sei de tudo, eu não preciso mais, já se estacionou, porque não existe isso. A espiritualidade, mediunidade, isso são, nossa, é uma coisa assim, enorme isso, entende? É muita coisa pra gente aprender. Às vezes a gente precisa até de mais de uma vida para conseguir entender alguns processos nossos, né? A gente precisa até mais do que uma vida. Então é isso, gente. Então hoje eu falei um pouquinho sobre mediunidade.